Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao versículo de número 28. Marcos capítulo 1, versículo de número 21 ao versículo de número 28, diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele a ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e nos conceda entendimento para que a gente discirna o propósito de Deus nessa noite na nossa trajetória. O Evangelho de Marcos, ele é marcado por um Jesus que age a todo momento. Um Jesus que é muito conhecido pela sua ação. Um Jesus que no capítulo 1 cura, ora, viaja para as circunvizinhanças para pregar o Evangelho. Um Jesus que está dentro da realidade humana, que está dentro da nossa realidade e que age, de que atua na igreja, com os discípulos, mas também na sociedade na qual ele está presente. E parece que essa caminhada de Jesus, tanto o ensino quanto as ações de Jesus, giram basicamente em duas bases. A primeira base são palavras de vida. A segunda base são as ações libertadoras de Jesus. Jesus foi conhecido nesse momento aqui como aquele que tem palavras que transcendem as palavras dos escribas, que eram os religiosos responsáveis por ensinar na época. Palavras que tocam o coração, mas não só tocam a emoção, tocam também pessoas aflitas ao ponto de libertá-las, transformá-las, mudar a vida, mudar a consciência, oferecer nova oportunidade de vida. O reino de Deus tem essas duas bases. O reino de Deus tem palavras de vida, palavras que nos tiram da morte e nos conduzem a viver verdadeiramente como gente, e não como escravos do pecado e da morte que impera e reina na maior parte das pessoas do mundo que não tem Jesus no coração. E esse texto ele está dentro de uma controvérsia. O mesmo problema que Jesus enfrentou naquela época, de vez em quando nós enfrentamos também no nosso dia a dia. Ele está diante daquilo que nós chamamos de paradoxo, né? É uma incoerência, melhor dizendo, algo que é incoerente. Porque, ao que tudo indica, o que o texto está nos dizendo aqui, de que Jesus surge e vai para a sinagoga, o lugar que era responsável por promover as palavras de vida. Era mais ou menos como se fosse uma igreja há 2000 anos atrás, mais ou menos.
mas por causa da liturgia, do formato de culto. Então era bem semelhante. Então Jesus vai para esse lugar. Chegando lá, ele encontra essa incoerência. Porque ele chega num lugar que deveria promover vida, entretanto está produzindo morte. Porque dentro da sinagoga tem um endemoniado. E ao que tudo indica, ele era alguém que frequentava aquele lugar. Alguém que estava presente. Alguém que se alimentava daquelas verdades constantemente. Então Jesus lidar com essa circunstância. O lugar responsável por gerar vida nas pessoas está produzindo sintomas de adoecimento e está matando as pessoas ao invés de libertá-las. Mas ele lidar também. O lugar responsável por promover a libertação está alimentando a escravidão demoníaca no coração de pessoas que participam dessas comunidades. Ao invés de curar e apresentar uma nova vida, esses lugares estão fornecendo, em nome de Deus, ao invés de libertação, estão oferecendo escravidão, morte e adoecimento. Então nós percebemos que onde deveria haver vida, gera morte. E essa incoerência, ela está presente na maior parte dos ciclos, como a igreja e como qualquer outro lugar. Exatamente porque no projeto de Jesus, o que ele não tentou fundar foi uma religião. Depois nós que fizemos isso. O que ele inaugurou foi a nova criação. Do primeiro Adão para o segundo, que é Cristo, nosso Senhor. E você foi alcançado com essa graça. Eu também fui alcançado com essa dádiva. Amém, meu irmão? Graças a Deus, porque essa graça nos alcançou. Então, a boa nova do Evangelho, e esse é o convite de Jesus hoje para nós refletirmos. Jesus nos convida para uma relação além da religião. Além daquilo que nós entendemos como um rito, aquilo que nós achamos como necessário. Jesus nos convida para a relação além das estruturas religiosas que não foram criadas por ele. Ele não criou, pelo contrário, ele criou a nova vida. Essa vida nos alcança, essa vida nos liberta, essa vida nos transforma, essa vida nos oferece uma nova oportunidade de viver em dignidade e amor ao próximo. E essa é a maior expressão de tudo aquilo que nós aprendemos e vivemos ao lado do nosso Mestre Jesus. E existem duas bases para que a gente entenda que o chamado de Jesus é para uma relação além da religião. A primeira base que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e você pode ficar com a sua Bíblia aberta, ela encontra-se no verso 21 e o verso 22. Que fala principalmente, porque esse texto tem dois momentos em que a plateia fica maravilhada com Jesus. Verso 22, que é por meio de suas palavras de vida. E o verso de número 27, que fala, admiravam-se, porque ele agia também com autoridade. E a primeira base pela qual o convite de Jesus é para uma relação além da religião, é porque Jesus, diferente dos escribas e dos fariseus, Jesus tem palavras de vida. A comparação aqui nesse texto é clara, irmão. Entre o sistema religioso da época e o que Jesus estava propondo. Entre a religião e o evangelho. Entre aquilo que era criação do homem e aquilo que é a criação do Cristo para nos libertar e trazer nova vida, novos horizontes para a nossa caminhada. E aí, os escribas representam essa religiosidade do antigo Israel e o Evangelho, naturalmente, representa essa nova proposta do Cristo, que nos alcançou. E esse convite de relação além da religião, ele é visto exatamente porque existe uma comparação.
A religião produz algo, irmão. O evangelho também produz algo. A religião como criação humana e o evangelho como uma criação divina. Aqui nós vemos exatamente essa incoerência. Nós vemos que existem essas bases que nós precisamos, na nossa mente, no nosso coração, abraçá-las, entendê-las e captá-las. Porque o discurso religioso, ele produz algo. E o discurso também do evangelho produz algo na nossa vida. Ou nos liberta, ou somos livres, ou somos oprimidos. Ou alimentamos a ação e a autoridade diabólica na nossa vida, ou somos libertos de todas as influências satânicas, malignas e as influências carnais que nós temos naturalmente. Então nós notamos que o discurso religioso, ao longo desse capítulo 2 do Evangelho de Marcos, capítulo 2 e o capítulo 3, nós notamos exatamente isso, porque é o capítulo dos problemas que Jesus teve naquela época, que transmitem para nós o que o discurso religioso pensa, o que a religião pensa, e o que muitas vezes nós pensamos a respeito de Deus. Primeiro, está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 15, versículo 17, você não precisa abrir, quando Levi dá um banquete na sua casa, convida publicanos e pecadores, e Jesus assenta-se para comer com esse povo. O primeiro discurso religioso que surge naquela confraternização de amor é condicionar o amor de Deus. O que os fariseus e os escribas que estavam reunidos naquele lugar falam? Por que come o seu mestre com publicanos e pecadores? E aí que vem o princípio, porque nós afirmamos muitas vezes, irmãos, de que o amor de Deus é incondicional. Nós dizemos, Deus nos ama incondicionalmente, não afirmamos isso? Mas às vezes a gente pensa que Deus nos ama mais porque nós obedecemos mais e ama menos aqueles que desobedecem muito. Como se o amor de Deus fosse condicionado à nossa obediência. Só que a nossa desobediência nos leva para a destruição, mesmo Deus nos amando. Só que a religião não entende isso. Ela é seletiva. Ela pensa que o amor de Deus é para alguns e não para todos. A religião tem um outro pensamento. Ela valoriza o ritual em detrimento da vida. Isso a gente vê lá em Marcos, capítulo 2, o versículo 23 e 28, e o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. São duas situações. O pessoal estava com fome naquela época. Então os discípulos cataram espigas ao longo do caminho, porque o caminho era longo. E a primeira coisa que aqueles escribas e fariseus perguntaram é o seguinte: como que vocês trabalham no dia de sábado? Aí Jesus dá uma das mensagens melhores que existem na Bíblia até os dias de hoje. O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. A religiosidade ama objetos e odeia pessoas. A religiosidade também, irmão, confunde a manifestação da graça de Deus com a manifestação diabólica. Isso no capítulo 3, versículo 20 ao versículo 30. Sabe o que falam de Jesus? Os escribas e fariseus, ao olharem a manifestação graciosa de Jesus, dizem assim: esse está possuído por Beelzebu. Chamam o próprio Cristo, o próprio Senhor da vida, aquele que nos concede graça, que nos liberta, chama o próprio Cristo de demônio, ou melhor, chama o Cristo de endemoniado. Para você ver o que esse discurso religioso produz. Produz morte. Talvez você e eu estamos cansados disso, né? Cansados dessas estruturas que nós vemos por aí, que amam mais coisas do que pessoas.
cansados de gente que quer condicionar o amor de Deus, achando que somos preferidos de Deus em alguma coisa. Não, irmão. O mesmo Deus que morreu por mim, morreu por qualquer um que está aí fora cometendo a pior mal a qualquer ser humano. Mas existe um discurso, e eu tenho certeza disso, de que esses discursos de palavra de vida precisam penetrar em nossos corações, porque são as mensagens que Jesus deixou na sua palavra e que precisam ser redescobertas na nossa experiência, porque às vezes entramos num processo puramente religioso e perdemos essa relação de brilho com o amor e com a graça de Deus. Entramos em um processo de sermos avaliadores da vida alheia. Queremos procurar erro em todo mundo, mas não temos a condição de olhar para Jesus, porque ao olhar para Jesus, somos convocados a olhar para si, e olhar para si dói, irmãos, porque começamos a ver o que realmente somos e o que realmente produzimos. E são esses discursos de Jesus que transmitem vida ao nosso coração. E eu gostaria que você memorizasse isso nessa noite. Gostaria de que todos nós que estamos aqui reunidos pudéssemos entender que o discurso de Jesus, que as palavras que saem da boca de Jesus e penetram em nosso coração, produzem libertação dos nossos medos e pavores. Enquanto a religião introjeta culpa, medo e pavor, os discursos de Jesus nos libertam de todos os medos, pavores que assombram a nossa vida e a nossa humanidade, e tem nos colocado a viver uma vida salvos, porém preocupados com o dia de amanhã, preocupados com as circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos. Estamos extremamente ansiosos, estamos vivendo uma vida extremamente pautada pelo medo, ao ponto de não desejarmos sair de casa. Isso vem porque o índice de homicídio por causa violenta de morte cresceu de 2016 para 2017, 7,2%. O que isso quer dizer? De que de 6.262 pessoas que morreram por causa violenta de morte, em 2017, 2.749 pessoas foram assassinadas por morte cruel. O mundo está difícil de viver. Estamos vivendo um estado de insegurança na nossa vida muito grande. Estamos introjetando para dentro pavores, medos que têm nos assombrado. A nossa saúde pública é uma das piores. Queira Deus não cair na mão, porque a cada dia mais eles demonstram que estão incapacitados para tratar adequadamente dos problemas de saúde. O nosso modelo de vida, irmãos, nos lança em uma masmorra de doenças emocionais. Em cada 80 pessoas, segundo algumas pesquisas, 70 ou 65 a 70 pessoas, ao longo desse tempo, desenvolverão algum tipo de doença emocional, de depressão, ou seja qual for. Estamos vivendo uma vida de pavores, de assombros, de medo do futuro, de medos escondidos dentro do nosso coração, referente a pessoas que estão ao nosso lado. E essas doenças emocionais crescem tanto, culminando no suicídio, que só no ano passado, no Brasil, foram 11 mil casos declarados como pessoas que deram cabo da sua própria vida porque estavam angustiadas de viver.
estavam vivendo momentos terríveis de pavores, medos e síndromes de tudo e quanto, e qualquer lado e qualquer jeito. Essa é a vida. Se soubéssemos quem aqui não tem medo de nada, essa pessoa poderia, então, nos ensinar como é que isso acontece. Porque é impossível viver sem ter medo de alguma coisa. É impossível viver sem aquela ansiedade que toma o coração de muitas pessoas, de que a qualquer momento surge uma notícia ruim e aquilo massacra a nossa vida, mas nós não recebemos nenhuma notícia. Mas a ideia da possibilidade de receber já nos coloca em uma depressão profunda e uma angústia profunda. Por que Jesus está convidando eu e você, nessa noite, para uma relação além da religião? Porque enquanto os escribas estavam preocupados com a aparência, com a reputação, Jesus estava olhando para cada pessoa que estava sentado naquele lugar de reunião, conhecendo as necessidades e as fragilidades de cada coração daquele, cada angústia, cada pessoa que não externava isso, mas o interior dela estava quebrado, desfeito, angustiado, cheio de morte, cheio de dor e angústia, predominando o nosso coração e a nossa mente. Como os discípulos, em João capítulo 20, trancaram as portas, estavam reunidos num lugar com medo de que os judeus entrassem a qualquer momento, de assalto, conduzindo todos eles à morte. E esses discípulos, como eu e como você, desesperados da própria vida, com medo do que vai ser amanhã, do que sobreviver, do que ter, do que possuir, esses medos que nos assaltam de vez em quando, produzindo angústias. Esses discípulos estavam lá, como eu e você hoje aqui. Estamos aqui reunidos, mas estamos vivendo uma crise na segurança imensa. Estamos vivendo um momento muito difícil. Isso tem produzido em nosso coração medo, angústia. Mas aquele Jesus que há 2000 anos frequentou uma sinagoga, olhou para cada rosto daquele aflito, precisando de uma palavra de consolo, esse mesmo Jesus olha para cada um de nós nessa noite: conheço as tuas obras. A declaração de Jesus é perfeita, porque Ele sabe o que está no nosso coração. Podemos esconder para as pessoas que estão ao nosso redor, mas do olhar de Jesus que penetra o nosso coração, nós não escondemos as angústias e as dores que estamos vivendo. Se você entrou nesse lugar dessa forma, se hoje você está angustiado, tenha uma profunda convicção de que o mesmo olhar que penetrou no coração daquele homem que foi liberto, esse olhar penetrará no seu coração, penetrará no nosso coração, e a palavra de Jesus, que transmite vida a nós, continua sendo a mesma, não mudou, ainda produz em nosso coração segurança, e a palavra é a mesma palavra que Jesus disse aos discípulos. Nós queremos reafirmá-la aqui nessa noite. Pôs-se Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. Essa palavra, para aqueles homens que estavam com o coração em 1000 pensamentos, numa variedade de angústias enormes, sem saber o que seria do futuro, e Jesus entra naquele lugar e diz: paz seja convosco. Em outras palavras, no lugar da dor, volte a reinar a paz. No lugar do medo, volte a reinar a harmonia. E toda perturbação saia, desapareça e surja em cada coração de cada discípulo nessa noite. A paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda a mente, que guarda o coração, produzindo libertação dos medos que assombram a nossa humanidade. Estamos impedidos de caminhar, irmãos.
estamos impedidos de caminhar em paz, as coisas dentro de nós estão em uma turbulência e nós aparentamos que está tudo bem. É tempo da gente reconhecer que sem Deus nós não somos nada. E olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele tem uma palavra ao seu coração aflito. Ele tem uma palavra de harmonia para o seu assombro, para o seu medo, e essa palavra não mudou. Ela continua tendo um poder imenso, que nos livra das opressões. Que a paz de Deus recaia sobre o seu coração, recaia sobre a sua família, recaia sobre a sua casa. E a paz de Deus, ela diz: paz seja convosco, nos encorajando a viver e a caminhar. As palavras de vida de Jesus não nos retiram o medo, irmão. O medo vai ficar lá. Mas as palavras de vida de Jesus nos livram das prisões que o medo nos cerca e nos amarra e nos entrelaça. Faz com que o medo esteja lá, mas a gente consiga viver a despeito dele. Simplesmente porque somos governados, depois dessa palavra de vida de Jesus, passamos a ser governados por uma coragem, irmãos, que repousa sobre a fé. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Paz seja com você, meu irmão. Paz entre no seu coração nessa noite, como talvez você nunca tenha experimentado. Que a paz, que é esse poder sobrenatural, entre, quebrando os medos e pavores produzidos na nossa humanidade. Meus irmãos, o mesmo Jesus também que nos liberta dos medos e pavores, Ele nos liberta do poder do pecado, que faz da nossa existência um ciclo vicioso de morte. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é o pecado que habita em nós. É o pecado que nos escraviza, uma vida marcada por caminhos de morte. O pecado não é simplesmente um ato, irmão. O pecado é um poder governador, é um poder que governa a vida, que faz da minha vida e da sua vida um processo de escravidão, de morte, faz com que a nossa mente e o nosso coração sejam incapazes de mensurar os caminhos e direcionamentos que nós temos tomado. O pecado governa a nossa vida de tal forma que nós somos inconsequentes nas nossas decisões. O pecado governa a nossa vida de tal forma que passamos a ter um modelo de vida onde nós só escolhemos aquilo que é prejudicial à nossa saúde. E é um engano nosso achar que o pecado só faz mal a mim. Que a minha vida de pecado, que a minha vida sobre o poder do pecado, só faz mal a mim. Pelo contrário, a nossa vida dominada pelo poder do pecado, não só faz mal a mim, mas a todos que estão ao meu redor. De modo que eu tive a oportunidade, meus irmãos, de conviver com algumas pessoas profundamente influenciadas dentro de alguns vícios. E uma delas me confessou uma situação que até hoje, quando eu lembro, me deixa um pouco angustiado, triste com essa situação. Estávamos no encontro e essa pessoa chegou muito bêbada, sem saber o que estava fazendo, dizendo, totalmente. E todos que estavam no encontro estavam se alegrando, vivendo em família, brincando, rindo. Quando ele chegou,
a primeira coisa que ele fez foi sentar num lugar distante e pensando exatamente assim. E ele confessou para mim, porque eu estava perto dele, ele disse assim para mim: veja, o que eu tenho feito com a minha vida? Toda a minha família aqui, e eu estragando minha vida. Toda a minha família se alegrando e eu, olha o meu estado. Olha como eu estou. E ele começou a chorar. Porque ele viu que o que ele estava fazendo não era destruição apenas para ele, mas para aqueles que estavam ao redor dele. O pecado faz isso com a gente. O pecado reproduz morte, 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 morte. E aí que vem uma coisa curiosa. Enquanto Jesus está libertando aquele homem, e é o que basicamente o texto nos afirma e nos ensina, é de que a religião, ao invés de curar, ela ocultou aquilo. Ao invés de curar o pecado, ela o mascarou com uma capa de santidade de que tudo estava bom, estava bem. Aí que vem a diferença entre um discurso e outro. Sabe por que Jesus quer que a gente tenha uma relação direta além da religião? Porque a religião mascara a nossa dor. A religião não nos cura, irmão, de nada. A religião não cura o nosso pecado. Mas é como o Evangelho do nosso Cristo nos ensina mais uma vez. E hoje, dia de Santa Ceia, é dia de relembrarmos isso. Que estando mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa mesma graça que alcançou todos aqueles homens também nos alcança nessa noite, libertando-nos do poder e dos grilhões do pecado, que faz da nossa vida, que a gente aprenda a tomar e a desenvolver um apetite por aquilo que é morte, dor e angústia. E nós aprendemos que a mesma palavra que estava soando no coração daqueles homens precisa soar hoje aqui em nossos corações. Talvez você entrou aqui, talvez a sua vida de um modo geral, como todos nós que estamos aqui reunidos, está insuportável, porque o pecado domina, escraviza e angustia e traz morte. O pecado produz toda sorte de doenças emocionais e também físicas. Mas todas as vezes que nos aproximamos de Jesus, com a nossa vida marcada por esses pecados, a primeira atitude nossa é como aquela de Pedro, de dizer assim: Senhor, aparta-te de mim. A primeira atitude, mediante um ato pecaminoso nosso, é a vergonha, é o afastamento, é dizer: aparta-te de mim, porque eu não mereço nada de ti. Só que, no Evangelho, esse é um pedido e é uma oração que Jesus não responde. Porque no capítulo 8 de João, versículo 11, aquela mulher trazida aos pés de Jesus, onde todos desejavam apedrejá-la, acusando do pecado dela, mostrando o que ela era, dizendo sobre o adultério que ela tinha cometido. Aquela mulher cheia de marcas, cansada, ferida, chega aos pés de Jesus. E a mensagem de Jesus é fantástica, porque ele diz assim: onde estão os teus acusadores? Então, a mulher responde que não estão ali. Então lhe diz Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. A mensagem de Jesus ao nosso coração continua sendo essa:
Por que nós precisamos de uma relação além da religião? Porque a relação além da religião produz vida em nossos corações. Vai produzir a médio e a longo prazo aquele ímpeto de Pedro. Em João capítulo 6, versículo 68, ele diz exatamente isso. Depois de umas intrigas, os discípulos de Jesus começaram a ir embora, os 70, começaram a ir embora porque o discurso de Jesus era muito duro, começaram a ir embora, e Jesus diz para os discípulos, para os 12, vocês também não querem ir? E Pedro, com esse ímpeto, com esse entendimento espiritual, vindo da parte do Espírito Santo, respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida. Os mortos não precisam se distanciar dele. Pelo contrário, corram em direção a ele, porque ele tem vida a oferecer a cada um de nós. Os pecadores, como o próprio apóstolo Paulo diz, do qual eu sou o principal, não corram de Jesus. Não corramos de Jesus. Pelo contrário, nos acheguemos aos pés dele, porque ele sim pode mudar o nosso pecado e fazer com que a nossa vida seja livre novamente para viver com qualidade. Talvez você está cansado desse modelo que só produz morte e destruição no nosso coração. Eu quero dizer para você nessa noite, você está na igreja certa. Você está no lugar certo. Porque aqui no nome de Jesus o que nós cremos é que a nossa relação está além da religião. Porque o que nós cremos é que Jesus está nesse lugar. E se Jesus está na nossa comunhão, o seu pecado está perdoado, irmão. Está pago. Você está olhando para trás dizendo, mas fiz, deixei de fazer. Meu irmão, dos seus pecados não me lembro mais. Segue em paz e o Deus de paz seja convosco. Caminhe livre para viver e ser feliz novamente como gente que segue ao Mestre Jesus. Sabe por que a religião mata? Porque ela produz morte e alimenta o diabo. A relação com Jesus traz palavras de vida ao nosso coração. A religião de Jesus, por último, a segunda base, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que a relação com Jesus, ela tem uma segunda base, e essa segunda base são as ações libertadoras, do verso 23 ao verso 28. O que são essas ações libertadoras? Essas sinagogas, só uma curiosidade aqui para a gente, essas sinagogas, elas foram construídas durante o exílio babilônico. Destruíram o templo, então o que eles fazem? Não tem templo? Vamos construir um lugar para a gente se reunir, orar, ler a Torá, aqui eram as escrituras naquele tempo, ler as escrituras e de vez em quando salmodiar, que era uma forma de entoar cântico, muito parecido com aquilo que acontece aqui no nosso meio. Só que existe uma diferença, porque o próprio Jesus vai dizer que os ensinamentos daquele formato religioso, lá no capítulo 7, versículo 7 de Marcos, que ele vai dizer assim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Que é aí que está o princípio. A reunião foi criada para edificar, para trazer instrução ao povo de Deus daquela época. E nesse contexto aqui, essa reunião tinha, ao invés de ser uma opção de vida, passou a ser uma opção de morte. Por isso que Jesus diz, e é isso que a gente precisa analisar, se é produção humana, se são preceitos humanos, é produção da desobediência humana, que deveria ensinar os preceitos divinos. Então observe, se o que é transmitido na sinagoga vem de desobediência, nasce da desobediência, se nasceu da desobediência, é pecado.
Se é pecado desobediente, feito constantemente, então existe uma porta aberta para que a autoridade de Satanás seja alimentada naquele lugar, mesmo que o nome de Deus seja exaltado. O nome de Deus sendo exaltado da sinagoga, entretanto os ensinamentos eram preceitos humanos, fruto do pecado, e o fruto do pecado alimenta a autoridade do diabo. Por isso que Apocalipse 3,9 diz assim: existem alguns no meio de vós que são sinagoga de Satanás, porque se dizem judeus, mas não são. Não são por quê? Porque a vida é que fala, os frutos é que demonstram. Então, da mesma forma que nós geramos frutos que alimentam a autoridade de Deus no nosso meio, de modo que o Espírito começa a agir na nossa realidade, nós alimentamos também com frutos a autoridade do diabo, que cresce nos lugares de reunião. É um engano nosso achar de que o diabo, ele respeita ou ele venera um lugar que aparentemente é santo. Porque você vê aqui, que a sinagoga tinha um endemoniado lá dentro. Então, quando nós começamos a entender isso, que um ambiente que fala de Deus, que promete que Deus abençoa, liberta, entretanto pertence ao diabo, cumpre com o principal propósito, que é aprisionar pessoas e torná-las escravas em nome de Deus. Então percebe que o que a religiosidade faz comigo e com você é nos escravizar, a fim de que de modo mascarado a gente seja subserviente ao próprio diabo, mesmo dizendo o nome de Deus por meio dos nossos lábios, porque Marcos transmite as palavras de Jesus dizendo assim: com os meus lábios me adoram, mas o seu coração está distante de mim. E é exatamente essa incoerência. Porque a nossa relação com Jesus, e é aí que a gente precisa entender isso, que as ações de Jesus produzem em mim e você libertação de coisas ocultas que nós não vemos. Nós temos uma incapacidade natural de perceber ações e construções diabólicas que estão sendo postas ao nosso lado constantemente. As nossas relações de amizade, por exemplo. Pessoas que não colaboram em nada para a vida. Pessoas que, pelo contrário, têm aparência de produzir para a família, para sua casa, para você, algo de bom. Entretanto, elas trazem uma intoxicação à vida e ao lugar enorme. Só destroem por onde passam. E essas pessoas estão andando por aí, irmão. Estão frequentando a nossa casa. Estão frequentando os nossos aniversários, as nossas festas. E a gente está abraçando, colocando para dentro tudo e qualquer coisa. A nossa relação profissional, quando aquilo que é bom torna-se ruim, porque passamos a fazer do trabalho o nosso Deus, e Ele é tudo que nós temos. Se nós perdemos Ele, perdemos tudo. A nossa relação também familiar, irmãos. Sentimentos não tratados na sua casa, na minha casa, acumulam-se. Dores e mágoas que não são perdoadas em relacionamento entre pai e filho, entre os pais e os filhos, entre o marido e a mulher. Relacionamentos que não são curados, o acúmulo dessas amizades ruins, dessas portas que começam a ser abertas, sem capacidade nenhuma de fecharmos, as nossas ações que são danosas, a nossa casa, a nossa família, aquilo que a gente acumula, irmão, está lá, tem que dizer algo, mas não diz, está entalado, não consegue liberar o perdão e dizer, eu te perdoo, acabou, vamos seguir em frente. Não houve perdão, irmão. Sabe o que acontece?
É a mesma coisa que aconteceu, essa tragédia em Brumadinho. Sabe por que esses dejetos que a gente produz interiormente? A gente está cheio de dejetos, coisas que não prestam, a gente está colocando para dentro, acúmulo, e aquilo vai crescendo, 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 anunciando que vai desmoronar em algum momento, anunciando que em algum momento aquele que está do nosso lado vai explodir. E não vai explodir porque ele comeu um pouco a mais, né? E às vezes o corpo demonstra isso. Não vai explodir por causa disso. Vai explodir por causa do acúmulo de sentimentos ruins. E quando explode, todo aquele acúmulo vem como uma sujeira na família, mata relacionamento de pai e filho, marido e mulher, e ninguém sabe por onde começar a reconstruir. Nós estamos acumulando coisas sem saber que em algum momento, esses sentimentos ruins que nós estamos alimentando uns contra os outros, vai explodir e vai causar mal à nossa família, à nossa casa, está anunciando mal. Está anunciando que em algum momento a destruição chegará. Sabe por quê? É necessário a gente ter uma relação além da religião, irmão. Porque quando nós nos envolvemos com Ele, com o Cristo, esses males começam a ser revelados para nós. Os nossos erros começam a ficar palpáveis aos nossos olhos. Começamos a ver as coisas enganosas e sentimentos ruins que nós estamos acumulando. A luz do Evangelho resplandece sobre as nossas trevas. E quando ela resplandece sobre as nossas trevas, nós perdoamos e somos livres das cargas. Somos libertos daquela carga que estava anunciando destruição em nosso coração. Tudo isso por causa da presença de Jesus. Tudo isso porque Jesus está numa relação direta comigo e tem interesse em mudar a minha vida, a sua vida, meu. Quando nós entendemos exatamente que a nossa relação com Jesus revela o mal que nos assombra, passamos a cuidar do nosso interior e da nossa família. Quando nós entendemos também, meus irmãos, e é importante esse ponto, e último, a importância da presença de Jesus no lugar de reunião. A nossa comunhão, o lugar que nós estamos nos reunindo. Porque o princípio é exatamente esse. Jesus precisa ser o centro do nosso culto, da nossa reunião. Simplesmente por meio da nossa motivação de amor, simplicidade e desejo que Ele faça a vontade dEle em nosso meio. Quando nós entendemos que Jesus precisa estar nesse lugar, nós começamos então a entender que precisamos cuidar do nosso coração e da nossa vida. Isaías capítulo 1, versículo 13 diz assim: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Em outras palavras, o culto. Não posso suportar vida de incrédulo, culto de gente que crê em Jesus. Não posso suportar vida que serve para produzir o mal e culto a um Deus que nos quer ver bem. Não posso suportar. A nossa vida em comunhão influencia no nosso ajuntamento. Orgulho, mentira e falsidade alimentam o poder do diabo em nosso meio. Mas, quando Jesus torna-se o centro do nosso culto, irmão, quando Jesus passa a ser a pessoa mais importante a estar aqui, quando todos podem faltar, menos Jesus, somos encorajados.
É quando o eterno invade a história, irmão. É quando o Todo-Poderoso entra na nossa história, em alguns momentos que nós passamos aqui, que são momentos maravilhosos na presença de Jesus. Que a gente não quer sair daqui porque está bom demais. Porque Jesus é o centro do nosso culto. Jesus, e é isso que nós estamos retomando na nossa vida, na nossa comunhão. Se Jesus é o centro do nosso culto, a adoração flui, pois o Mestre está presente no lugar. A adoração não fica com aquela barreira, o que vão pensar de mim, né? Às vezes a gente está numa atmosfera e nós queremos tanto expressar uma gratidão a Deus, mas ficamos com medo daquilo que irão pensar. Não é nada demais, simplesmente você quer levantar suas mãos, você quer dizer com força, né? Ou não, quer dizer silenciosamente. O que Jesus é para você e você diz livremente. E expressamos a Deus toda a nossa gratidão e tudo aquilo que Ele tem feito em nosso coração. Quando Ele é o centro do nosso culto. Quando Ele é no centro do nosso culto, passamos a ser Davi e não a mulher dele, né? Mical. Passamos a ser aquele que festeja a entrada da Arca da Aliança, e não aquele que fica olhando para quem está adorando, dizendo, que vergonha. Deixamos de ser avaliadores da vida alheia e passamos a ser adoradores em espírito e em verdade. Quando Jesus é o centro do nosso culto. Quando Jesus é o centro do nosso culto, os cativos são verdadeiramente libertos. Aqueles cheios de prisões, são quebradas e despedaçadas todas as cadeias. E essas pessoas são entregues novamente na mão de Deus, com um futuro brilhante para trilhar ao lado do Mestre Jesus. Os enfermos são curados quando temos uma relação além da religião. Os sedentos são saciados, pois o Cristo é a água da vida. Aquele que entrou sentindo uma sede na alma, sem saber para onde ir, o que fazer, beba da água da vida, e essa água é o Cristo, e seja satisfeito. Os sobrecarregados são aliviados das suas cargas. As pessoas carregadas de dor e angústia entram nesse lugar e chegam lá fora dizendo, eu estou saindo sem saber o que aconteceu comigo, mas eu saí daqui feliz, porque todas as minhas cargas estão sendo deixadas e eu estou voltando para viver livre das cargas. Quando Jesus é o centro do nosso culto, irmão, famílias são restauradas. Quando Jesus é o centro da vida de uma igreja, quando Jesus é o centro da vida dos discípulos, quando Jesus é o Senhor da vida da sua igreja, a comunidade é liberta dos poderes do pecado e do diabo. Sentem a presença do rio de vida que quebra todos os grilhões. Quando Jesus é o centro da igreja. Quando Jesus é o centro da nossa vida, meu irmão. Quando a nossa relação já deixou de ser expressão de religião. Quando a gente entra aqui querendo ter relação com Ele, dizendo, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu te quero mais que tudo, seja meu para sempre, o meu coração é teu, dou a ti a minha vida, faça de mim o teu instrumento. Quando nós chegamos aqui dessa forma, irmão, todas as cadeias daqueles que entram oprimidos são quebradas, a nossa família é restaurada, e os discípulos cansados, né, irmão? Quem nunca já ficou cansado ao longo da caminhada? Tem alguém aqui que nunca ficou cansado ao longo da caminhada? Que o peso foi grande?
que a carga emocional depositada durante um ano, durante um tempo, foi muito grande. Quem aqui nunca chegou na igreja, simplesmente, ou num momento de reunião, querendo ficar oculto, sem ninguém ver, porque o dia não estava bom? Quem nunca ficou assim? Quem nunca chegou aqui com o coração quebrado, despedaçado, simplesmente pedindo assim: Senhor, me ajuda, que eu já corri para tudo que é lugar, não consigo resolver esse problema aqui. Quem nunca chegou dizendo assim: sou teu discípulo, mas a vida acabou comigo, cansado, sobrecarregado, pedindo a Deus simplesmente uma gota da graça e da misericórdia para que simplesmente levante e comece a caminhar novamente, desanimado, cansado. Mas chegou aqui, veio até a reunião onde Jesus é o centro. Se veio até a reunião onde Jesus é o centro, se o discípulo chegou cansado, ele vai sair renovado com uma unção graciosa vinda da parte de Jesus. Se aquele discípulo chegou dizendo: Senhor, ajuda-me na minha fraqueza, ajuda-me na minha incredulidade, porque a gente nem confiar de vez em quando a gente confia mais, descrer mesmo, e a gente chega aos pés de Jesus pedindo: Senhor, preciso de Ti. Se você chegou aqui nessa noite assim, como muitas noites chegamos aqui, glorificado seja o nome de Jesus, porque enquanto Ele for o centro da nossa comunidade, da nossa reunião, quando você chegar aqui, meu irmão, você vai ser renovado com a graça e a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, recebendo um tempo novo e uma carga nova para caminhar, cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor sabe quem entrou aqui pedindo ajuda. O Senhor sabe quem entrou aqui pedindo um socorro da tua parte. Ajuda os teus filhos. Liberta-os no nome de Jesus. Que as palavras de vida de Jesus penetrem em nossos corações. Que as ações libertadoras de Jesus penetrem na nossa história hoje, aqui nesse lugar, porque o Senhor é o centro do culto. Ó Senhor, realiza a Tua obra em nosso meio. Os corações aflitos sejam libertos pelo poder da palavra do nosso Mestre Jesus, que diz: paz seja convosco. E aqueles dominados pelo pecado, pela culpa e pela angústia, que as palavras de vida de Jesus, nos dizendo: vai em paz e não peques